Vamos conversar sobre essa briga toda aí. Que teve mais episódios, né? A gente tem repercutido nos últimos dias, inclusive, esse desentendimento entre o deputado estadual Neiler Prevot, candidato derrotado à prefeitura de Curitiba, e o senador Sérgio Moro, ambos do União Brasil. Essa discussão cresceu e aí chegou a incluir o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, do PSD, e hoje, portanto, ganhou mais um capítulo, cumprindo aí o que prometeu nas redes sociais. O senador do Paraná, Sérgio Moro, foi a um tabelionato aqui em Curitiba, na região do Bacaxeri, apresentar os detalhes do processo que responde na Suprema Corte por ter caluniado o ministro Gilmar Mendes. Moro havia afirmado em uma rede social que iria levar uma cópia do processo e desafiou o Traiano a levar a cópia do processo, que respondeu no Tribunal de Justiça do Paraná com os áudios, acordo e confissão de ter recebido propina de uma prestadora de serviço da TV Assembleia. Hoje, em frente ao tabelionato, Sérgio Moro voltou a criticar a postura do deputado Adhemar Traiano e cobrou que ele não assuma a presidência da Comissão de Constituição e Justiça no ano que vem. Vamos ouvir. Olha, recebi um desafio ontem do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, de vir a um cartório com os documentos do processo que respondo no Supremo Tribunal Federal, e ele viria com os dele. Para contextualizar, fiz um discurso na tribuna do Senado, como senador, cidadão paranaense, denunciando uma situação que é insustentável. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Traiano, admitiu e confessou ter pedido e recebido propina de um empresário que prestava serviços na Assembleia Legislativa. Nós sabemos o nome disso. Ele fez um acordo com o Ministério Público, pagou uma multa e não foi denunciado. Mas há condições morais de um indivíduo como esse prosseguir como presidente da Assembleia Legislativa, como deputado? É evidente que não. E pedi, sugeri a ele que renunciasse ao seu posto. Até porque ele quer ser presidente da CCJ, da Assembleia, no próximo ano. Também não tem condições morais. E aí ele publicou uma nota dizendo que eu também era réu no Supremo e não tinha moral para falar isso. Só que eu sou o réu no Supremo de uma ação penal por calúnia. Suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, aquele mesmo que ofendeu os paranaenses, que disse que Curitiba tinha o germe do fascismo. Não é uma situação equiparável, evidentemente, ao deputado que admitiu que recebeu propina de um empresário que prestava serviço na LEP. Ele fez o desafio, eu apontei a data, horário, estou aqui, trouxe os documentos do meu processo, ele não veio. E até hoje busca esconder os documentos do processo dele. Graças apenas à corajosa empresa, aqui paranaense, parte desses documentos vieram à tona. Mas a indagação é até quando que o deputado Traiano vai abusar da nossa paciência, dos paranaenses, e continuar sendo presidente da Assembleia? Até quando ele vai continuar sonegando à população a verdade sobre aquilo que aconteceu e o acesso amplo aos documentos do processo e aos termos desse acordo? Eu cumpri minha parte no desafio. Ele não veio, foi covarde. Mas desafio ele a tornar públicos todos esses documentos. Olha, Rafaela Moron, e faz poucos minutos que o deputado Adhemar Traiano respondeu ali esse vídeo do Sérgio Moro, né? Isso mesmo, ele fez um post nas redes sociais colocando lá essa resposta ao que ele chama de ataques do senador Sérgio Moro e menciona o seguinte, abre aspas, senador Sérgio Moro, é lamentável observar o quanto o senhor tem se esforçado para desviar a atenção de acusações graves que pesam sobre você e sua conduta, escreveu Traiano, que continua, questão dos R$230 mil utilizados do fundo eleitoral para promover a imagem pessoal de sua esposa, recurso público que deveria ser destinado exclusivamente à campanha, revela uma profunda contradição em relação ao discurso que sempre sustentou de combate ao uso indevido de verbas públicas. Ao invés de prestar esclarecimentos à população sobre essa grave denúncia, o senhor tenta desviar o foco com ataques infundados e acusações pessoais. É uma manifestação que tem aproximadamente 5 páginas que ele fez ali nas redes sociais, colocando exatamente ali
esses pontos, questionando algumas atuações ligadas ali ao senador Sérgio Moro, dizendo que, por exemplo, não é verdade que no Supremo Tribunal Federal tramita apenas o processo de calúnia contra Gilmar Mendes. A Polícia Federal apura seu envolvimento em negociações de delações direcionadas. Não são acusações minhas, decorrentes da Polícia Federal. Não afirmo, novamente afirmo que não tenho nenhum processo em algum trâmite nenhum contra mim. Fiz um acordo com o Ministério Público, homologado pela Justiça, sem qualquer coação, e cumpri com as minhas obrigações. A nota segue nessa linha, daí trazendo os detalhes a respeito disso tudo, falando: os processos que envolveram meu nome foram resolvidos de acordo com trâmites legais. E vale lembrar, foi sua própria ideia legislativa que permitiu o arquivamento do meu caso com base no acordo de não persecução penal. Ou o senhor vai negar que é o idealizador do projeto que inseriu o acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico? Senador, escreveu lá o presidente da Assembleia, sua postura revela desespero. Em vez de explicar à sociedade suas incongruências, prefere atacar a honra de terceiros para desviar a atenção. O debate está quente, né? A gente acabou de falar dos debates eleitorais aí que estão quentes. Esse debate paralelo está quente. Então, o que diz o Traiano ali? Que ele fez um acordo. Nesse acordo, ele confirmou que cometeu uns crimes, os crimes, nesse caso aí, que teria recebido propina, pelo menos dentro do processo é isso que acontece, e essa ideia realmente veio do senador Sérgio Moro, do hoje senador Sérgio Moro, na época ministro da Justiça. É uma ideia norte-americana, lá funciona muito isso. Você assistir aqueles seriados, por exemplo, que tratam a advocacia, que tratam crimes nos Estados Unidos, você pode ver sempre o promotor procura um acordo, lá é muito comum isso. Essa ideia vem importada dos Estados Unidos. E eu acho que o Moro nunca imaginou que hoje, um desafeto dele, que é o Traiano, eles estão brigando nas redes sociais, ia se utilizar justamente desta ideia. Mas o Moro está provocando ali algo que tem razão de ser provocado. E o que se discute no meio político, Rafael Moron, é o timing disso, porque só agora, depois das eleições, enfim, na esteira de um debate que já estava, não digo passado, mas já tinha sido muito vivo mais no começo do ano. O Renato Freitas, do PT, trouxe isso com muita veemência na época, teve toda a discussão ali, o Traiano se manteve no cargo, até para surpresa de muitas pessoas que acompanham ali o dia a dia da Assembleia, de muitos aliados dele, até alguns olharam assustados daquilo. Ele conseguiu se manter no cargo, adiantaram um pouco ali a eleição, Alexandre Cury acabou sendo eleito para dar ali esse fôlego a mais, mas ele segue no cargo normalmente até a virada do ano. E é isso, vamos esperar os próximos capítulos, é o que podemos dizer, porque ontem se provocaram nas redes sociais, aí um foi no cartório, outro responde para aquela rede social. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco deve ter uma postagem do Sérgio Moro respondendo de novo. Deixa o Instagram dele aberto aí, Rafael Moro, podemos ter novidades até as 5 da tarde. Mas isso tudo é muito nocivo ao Paraná, porque são duas figuras públicas que ficam trocando farpas, mas não se resolvem de fato. O que seria se resolver de fato? Irem lá ao tal cartório e cada um olhar no olho do outro e apresentar o que tem, oficializarem denúncias, Um fica denunciando o outro aí, mas enfim, cadê então a apresentação de uma notícia-crime para as autoridades competentes, assim por diante? Porque essa briga, essas cutucadas de redes sociais, não resolvem as coisas de fato, só ganham alguns likes aí dos seguidores. E a gente sabe que existe ali, naturalmente, no campo da política, aqui eu estou falando de maneira geral, entre as representações que existem no Paraná, também um olhar lá para as próximas eleições estaduais. Grupos políticos têm interesse, que os adversários acabem encolhendo ali, então muitas vezes se manifestam, esses desafetos, essas insatisfações, também no sentido de minar ali adversários políticos. Não é uma novidade que está acontecendo, não estou falando nada novo aqui para ninguém da audiência, mas de fato, chama a atenção o fato de um fragmento interno, uma fragmentação interna dentro do União Brasil ganhar esses contornos. E se fala nos bastidores da Assembleia, que não foi só o Ademar Traiano que acabou apoiando aí Nele Prevô no sentido dessa lenha toda em cima do Sérgio Moro, Outros deputados estaduais, nos bastidores, embora publicamente estejam mudos, também teriam enviado mensagens de apoio ali a quem publicamente se colocou na trincheira dessa batalha. É isso. Agora, até este momento, pelo menos,
não vi nenhum político se colocando do lado de um ou de outro nessa discussão do Moro e do Traiano. Nem o Nélé Prévost. Em tese, a briga do Nélé Prévost é outra com o Moro, é aquela questão de campanha deles. Mas esta questão em específico, eu não vi nenhum deputado se colocar ali a favor do Traiano ou a favor do Moro nessa briga. Pode ser que aconteça, mas o meu sentimento, até conversando com muitas pessoas do circuito político do Estado, é que o pessoal vai deixar. É coisa dos dois. Não estou vendo os grupos políticos se movimentarem, algum deputado estadual de um lado ou de outro, tomar para si essa briga, ir na tribuna da Assembleia ou algo assim. Não, ninguém se pronunciou, né? Exato. E eu tenho a impressão que as coisas vão seguir por assim, vão deixar os dois brigando ali no canto da sala. Isso, só manda um WhatsApp para aquele que você concorda, depois fala isso aí, vai lá, muito bom. No privado, no famoso privado. Isso, no privado, exatamente.